Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 6 de fevereiro e eu vou trazer para vocês uma atualização dos dados da Covid-19 no Brasil, começando pela vacinação, a coisa mais legal que está acontecendo no Brasil hoje, pelo menos do meu ponto de vista. Mas enfim, na semana passada eu tinha trazido para vocês dois painéis do Ministério da Saúde. Eu sempre gosto de tentar buscar fontes mais oficiais, mas só que dessa vez não vou conseguir trazer esses painéis, porque o painel da distribuição das vacinas para os estados saiu do ar e o painel da aplicação das vacinas está muito desatualizado. Então eu vou trazer dados de um outro painel. Esse daqui, ó, é o painel Covid-19 no Brasil. Aqui está o link coronavírusbraille.github.io e ele faz essa consolidação dos dados buscando diretamente nas secretarias estaduais da saúde. Então aqui hoje a gente vê que o Brasil já aplicou 3.462.669 doses na primeira dose da vacinação aqui contra a Covid-19 e até mais do que isso, 19.112 pessoas já tomaram a segunda dose, a maior parte delas aqui em Minas Gerais, né? 17.150 pessoas em Minas Gerais já tomaram 2 doses da vacinação, então Minas aí não está perdendo tempo, pegou o tempo mínimo aí entre uma dose e outra e já foi na segunda dose, e Pernambuco também aqui, já quase 2.000 pessoas tomaram a segunda dose da vacinação. Então nesse painel aqui está bem interessante observar, porque pega os estados já e a gente consegue fazer ordenar eles, né, de acordo com a maior quantidade de doses, ou casos, ou óbitos, enfim. Então um painel bem completinho, bem sério pelo que eu consegui notar. Então São Paulo é o estado que mais teve doses aplicadas, e tipo, muito by far, né, como é que se diz? É muito mais do que o segundo colocado. São Paulo já aplicou 761 mil doses da vacinação, Minas Gerais um pouco menos do que 300 mil, e aqui tem os estados que mais aplicaram, né? Eu gosto sempre de ver aqui Rio Grande do Sul, eba, meu estado, e enfim. Então aqui tem esse ordenamento: São Paulo, Minas, Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Pernambuco, Ceará, Goiás, Amazonas, Distrito Federal e Santa Catarina, os estados que mais aplicaram em valor absoluto. Quando a gente ordena em valor relativo, né, o percentual da população vacinada muda um pouco. O estado que mais, bem, não é o estado, né, a região que mais vacinou, Distrito Federal, já vacinou mais do que 3% da sua população. Amazonas também, muito bom ver que já vacinou quase 3%, né, 2,64% da população. Então o Amazonas também saindo na frente aqui na vacinação. É bom porque a situação por lá estava muito calamitosa. Talvez com a vacinação comece a diminuir um pouco os óbitos, né, e os demais estados. Então dá uma olhada lá, checa no painel, aqui está o link, eu vou deixar o link também na descrição. Então essa daqui é a vacinação no Brasil, 3.460.000 doses. Então a gente ainda tem bastante dose para aplicar, né? Lembrando que a gente já tem mais de 11 milhões de doses, né, no Brasil, e isso, claro, contando com outras, com coisas que ainda vão chegar, mas enfim. Vacinação no Brasil, no mundo. Onde é que o Brasil se enquadra no mundo, né, pessoal? Então, muito bom a gente ver esse painel aqui. É um painel, acho que é norte-americano, né, Our World in Data, e a gente vê quais são os países que mais vacinaram em valor absoluto no mundo. E pela primeira vez aqui o Brasil entrando nessa lista. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5. O Brasil está o 6º país do mundo que mais vacinou. Claro, o Brasil tendo as doses, a nossa capacidade de vacinar é muito alta, exatamente pela capilaridade do Sistema Único de Saúde, né, do SUS, e a gente está utilizando isso para vacinar. A gente vê aqui o Brasil, essa curva marrom, pessoal, a gente vê que a gente estava super lá embaixo, nem aparecia direito, e dali a pouco, a gente está super acelerando. Então, enquanto a gente tiver doses, eu tenho certeza que a gente vai conseguir vacinar uma grande quantidade da população. Claro, os Estados Unidos é o país que vacinou mais no mundo inteiro, vacinou já 36 milhões de pessoas, mas a população dos Estados Unidos também é gigante. Se a gente for aqui e fizer a comparação pelo tamanho da população, o país que mais vacinou
é Israel. Olha só, já vacinou 62% da sua população. E o segundo país que mais vacinou percentualmente é o Reino Unido, 16,9%, depois os Estados Unidos, mas o Brasil aparece já nessa lista, olha só, a gente já vacinou 1,4% da nossa população, então aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, a gente é o 11º país que mais vacinou em termos da nossa população, então a gente também está dando essa acelerada aqui. Um detalhe, né, tá um pouquinho desatualizado o painel, segundo os dados do painel do GitHub, a gente já aplicou 3.400.000, nesse painel está considerando um pouco menos, né, 3.070.000. Então a gente estaria um pouquinho acima, mas eu imagino que tenha essa defasagem nos dados em quase todo mundo, né? Então acho que é mais ou menos justa a comparação. Mas enfim, dito isso, vamos voltar para a parte não tão boa do que está acontecendo no Brasil, né? Aliás, para a parte ruim, para a pior coisa que está acontecendo no Brasil, que é o avanço da Covid-19, que a vacinação é uma coisa muito boa, mas ela está competindo com esse avanço da Covid-19. E ontem a gente chegou a 9.447.165 casos. Teve um avanço aí nessa semana de 328.000 casos. Então, se a gente vier aqui para os dados semanais, a gente vai ver que os patamares das últimas semanas estão bastante elevados aqui, e nas médias semanais a gente também visualiza isso. Essa semana a gente teve um pouquinho menos de confirmações do que nas últimas semanas, mas ainda continua um patamar aí de 46.950, praticamente 47.000 casos por dia na média. Tá certo que antigamente, que nas 3 últimas semanas a gente tinha tido acima de 50.000 casos por dia na média, mas continua bastante alto, 46.950 casos por dia, exatamente porque na primeira onda o auge foi abaixo disso, né? Então isso daqui para mim é um bom comparador. Enquanto a gente estiver acima de 46.393, a gente está pior do que a época que a gente estava pior na primeira onda do Brasil. Então é um dado bastante preocupante ainda, enquanto não baixar de 40.000 casos por dia. Até a gente teve uma semana não muito tempo atrás que a gente conseguiu baixar de 40.000 casos por dia, mas só que a impressão que deixa é que tinha muitos casos represados aqui nessa semana. Mas enfim, essa semana deu uma baixada e exatamente porque a taxa de contaminação deu uma diminuída também, ficou em 3,3. Lembrando que já chegou a 3,6 há 3 semanas atrás. Então é uma coisa boa a gente ter conseguido baixar a nossa taxa de contaminação para 3,3. Ainda é muito alta, porque a gente já teve sempre, por semanas a fio, meses a fio, na faixa de alfa igual a 2, e agora a gente está ficando feliz com alfa igual a 3, então uma mudança aí de escala, né? Mas enfim, semana que vem, se continuar um alfa igual a 3,3, a gente vai ter praticamente o mesmo número de confirmações, 47.246 casos por dia. Na média, chegaria aqui a 9.777.886 casos no dia 12. Então, infelizmente, a minha expectativa é que aqui no dia 19 de fevereiro a gente esteja chegando a 10 milhões de casos. É horrível, mas infelizmente é mais ou menos isso que vai acontecer. Então, aqui estão as projeções para a próxima semana, dia a dia, com o isolamento social de 40%, que é o isolamento social médio que a gente está vendo. Até ando feliz com isso, deu uma aumentada agora no verão, né? Parece que deu uma aumentada no índice de isolamento social. A média ficava em 34%, 35%, agora já está em 40%. Os fins de semana estão deixando, as pessoas estão ficando em casa mesmo nos fins de semana, está levando essa média aqui para 40%. Em análise do erro da semana passada, eu tinha suposto que o alfa era 3,4, com alfa 3,4 a gente chegaria a 9.479.000 casos, a gente ficou com alfa igual a 3, chegou a 9.447.000 casos, um erro aqui de 0,3%. Então, o que mais que a gente pode observar? Os pacientes recuperados, 8.326.798, a gente continua, não está se afastando
afastando do total de casos, essas duas curvas, mas elas já estiveram mais próximas, bem mais próximas, ou seja, os casos ativos estão num patamar bastante elevado. Mas o bom é que baixou de 900 mil casos ativos. A gente vinha acima de 900 mil casos ativos há 2 semanas, agora baixou um pouquinho. A gente está aqui com 890.333 casos ativos. Ainda é mais do que 400 mil, que a gente via por várias semanas aqui nessa faixa, até mais baixo do que 400 mil, se eu não me engano, e agora está aí na quase 900 mil. Tem que baixar o número de casos ativos para o número de novas contaminações também baixar. E os óbitos, a gente está, essa semana chegou, ontem chegou a 230 mil óbitos, e infelizmente a gente está de novo, outra semana, acima de 7 mil óbitos na semana, ou seja, acima de 1.000 óbitos por dia. Tá certo que deu uma leve diminuída, né? Quase nada, mas diminuiu, porque na semana do dia 22 ao dia 29 a gente tinha tido 7.423 óbitos, essa semana a gente teve 7.368. Então vamos ver se na semana que vem a gente baixa de 7 mil, só para ter essa simbologia, né? Ficar abaixo de 7 mil significa menos de 1.000 óbitos por dia em decorrência da Covid-19. E o que a gente mais quer, que eu sempre digo, é menos óbitos, menos óbitos, menos óbitos. Inclusive, isso é um dos pontos mais fundamentais da vacina, né? A vacina leva a taxa de letalidade entre os vacinados para zero, para muito próximo de zero, né? Então a gente quer ver essa população vacinada para que a gente não perca os nossos familiares, a gente não perca mais aquelas pessoas que a gente gosta, né? E também não perca mais aquelas pessoas que a gente não gosta. A gente não quer ver, a gente não deseja mal para ninguém. Mas enfim, né, gente? Era mais ou menos isso essa semana. Qualquer coisa deixa aqui nos comentários. Se vocês tiverem algum painel aí da vacinação que talvez seja melhor do que esse, pode me mandar nos comentários, por favor, eu estou procurando. E esse painel, na verdade, eu não precisaria, né? Eu gostei desse painel, tá bem organizado os dados, parece ser um painel super sério, mas, como eu disse, eu prefiro utilizar dados oficiais, porque daí a gente tá, embora os dados oficiais sejam manipulados também, né? Mas enfim, eu prefiro, uma coisa minha. Mas era mais ou menos isso, já me alonguei demais, muito obrigado e até a próxima.